Nesse vídeo, na série Filosofia, vou falar de acordo com o meu ponto de vista e interpretação sobre o diálogo Protágoras de Platão. Eu sou Rosângela e você está no portal Reflexões Filosóficas. Os personagens desse diálogo são Sócrates, Hipócrates, Protágoras, Alcebíades, Cálias, Crítias, Pródigo e Hípias. A narração começa quando Hipócrates diz a Sócrates que tinha a intenção de ser aluno de Protágoras, e Sócrates diz que deveriam saber o que Protágoras poderia ensinar na qualidade de sofista. Sócrates diz que essa intenção que Hipócrates tinha de submeter a alma dele ao tratamento de um sofista, realmente não sabendo o que era um sofista, era um tanto perigosa. Sócrates pergunta a Hipócrates o que ele acha que seria um sofista, e ele diz que, pelo que o nome sugere, é alguém que conhece o que é sábio. Sócrates questionou sobre ser sábio em que aspecto? Ou seja, de que obra ou produção o sofista é perito. Hipócrates diz que ele poderia ser perito na arte de produzir oradores extremamente hábeis. Sócrates diz que, para ele, o sofista é um tipo de mercador que masqueteia com provisões das quais a alma é nutrida, ou seja, nutrida pelos ensinamentos, sendo que daí vem o perigo. Foram falar com Protágoras, que disse que o resultado das aulas dele é que cada dia Hipócrates vai se aprimorar mais e mais. Sócrates disse que essa resposta é um tanto quanto genérica e óbvia, pois se alguém ensina a outro qualquer coisa que o outro desconheça, normalmente se aprimora. Protágoras diz que não vai ensinar o que normalmente se ensina na escola, que é aritmética, geometria, música, astronomia, pois o que ele vai ensinar é sobre o bem deliberar nos assuntos privados e nos negócios públicos, por meio do discurso e da ação. Sócrates diz que não acreditava nesse tipo de ensinamento, porque quando alguém pede conselho em alguma área, solicitam aos profissionais dela. Mas quando trata dos assuntos do Estado, qualquer um pode opinar, porque julgam que isso não pode ser ensinado. Prova disso também é que os virtuosos normalmente não conseguem passar ensinamentos sobre como ser virtuoso nem mesmo para os seus filhos. Sócrates pede a Protágoras que demonstre de uma forma mais específica como esse tipo de virtude poderia ser ensinada. Protágoras diz que irá explicar isso por meio do mito de Prometeu. Esse mito é sobre a constituição humana e diz que, quando chegar o momento de distribuir as virtudes, Zeus disse que as virtudes técnicas deveriam ser distribuídas para alguns, mas que as virtudes políticas, tais como a justiça, deveriam ser distribuídas para todos. Por causa disso, é que as pessoas podem opinar nas questões públicas porque elas são dotadas de alguma parcela da virtude denominada justiça. Mas Protágoras diz também que essa virtude não é espontânea, mas produto de orientação. Se ensina a virtude para coibir que as pessoas façam coisas injustas. Portanto, os pais querem que seus filhos sejam virtuosos para que não sejam punidos pelas leis. Sócrates então pergunta a Protágoras se a justiça, a moderação e a devoção são todas a mesma coisa. Protágoras diz que a virtude é uma coisa única e que as qualidades em pauta são partes dela. Sócrates pergunta se a sabedoria e a coragem são partes da virtude também. Protágoras disse que sim, salientando que a sabedoria era a mais importante de todas. Para aprofundar o assunto, falam sobre os opostos das virtudes. Depois de alguns questionamentos, Protágoras concorda com Sócrates que uma coisa singular possui um oposto único. Por exemplo, o branco tem um único oposto que é o preto. Então chegam à conclusão de que as virtudes da sabedoria e da moderação não poderiam ter a insensatez como o mesmo oposto, pois cada coisa teria de ter um oposto único. Assim, Sócrates falou para Protágoras:
A consequência disso não seria transformar a moderação e a sabedoria em uma coisa única? Protágoras admitiu a contragosto que seria o caso de serem a mesma virtude. Então, para refletir, você concorda com Sócrates sobre se alimentar a alma com ensinamentos equivocados é mais perigoso do que alimentar o corpo com alimentos inadequados? Sócrates reclama do discurso prolixo de Protágoras e diz que ele terá de encurtar as respostas, porque ele esquece fácil quando várias coisas são faladas sobre o mesmo assunto. Sócrates também diz para ele que um diálogo é completamente diferente de um discurso político. Hípias disse que, como eram os mais sábios da Grécia, não haveria o porquê de tanta discordância e propõe que eles falem de uma maneira nem curta nem longa, mas de uma forma mediana. Como Protágoras optou por permanecer, Sócrates recapitulou que a primeira pergunta era a seguinte: a sabedoria, a moderação, a coragem, a justiça e a religiosidade são 5 nomes para a mesma coisa? Ou há subjacente a cada um desses nomes alguma substância e coisa singular detentora de uma função que lhe é própria? Protágoras disse que são partes da virtude, de que, enquanto 4 delas mantêm uma razoável paridade entre si, a coragem difere completamente das demais, pois disse que conhece pessoas corajosas que não têm as outras 4 virtudes. Sócrates então diz que a maioria pensa que a pessoa, mesmo conhecendo o que é o melhor, a virtude, não se dispõe a fazer o que é o melhor, porque está sempre sob a influência do prazer e da dor. A maioria também não pensa que prazeres momentâneos podem gerar consequências ruins, aliás, o que é muito comum. Sócrates também falou que coisas geralmente não consideradas boas, tais como a ginástica, o serviço militar, a dieta, o tratamento médico, entre outras, podem gerar consequências boas, o que também é muito comum. Então, não é bom perseguir o prazer a qualquer preço e esquivar-se do mal a qualquer custo também. Sócrates faz uma comparação também, bem prática, sobre que, na nossa visão, perto as coisas são maiores do que as outras coisas mais distantes. Faz então uma relação dizendo que, se o nosso bem-estar dependesse de escolher que a nossa visão diz, escolheríamos pelo parâmetro certo? Seria melhor escolher pela arte da medição ou pelo poder do que aparece? A arte da medição tornaria a aparência destituída de poder e, ao nos mostrar a verdade, traria paz à nossa alma. A medição é uma arte da ciência. Assim, os indivíduos podem incorrer em erro, mas quando de fato erram na eleição do bem e do mal, é devido não só à deficiência de conhecimento geral, mas do conhecimento específico que é o da medição. Então, Sócrates retoma a questão dos opostos dizendo assim: analisando o oposto da coragem, que é a covardia, constata-se que ela é devido à ignorância do que se deve ou não temer. A sabedoria que conhece o que é e o que não é temível é coragem. Sócrates, ao final, faz uma consideração sobre ele e Protágoras serem ridículos. Ele, Sócrates, por um lado, após ter dito inicialmente que a virtude não é ensinável, opõe-se agora a si mesmo, empenhando-se em demonstrar que tudo é conhecimento, justiça, moderação, coragem, o que constitui a melhor forma de fazer parecer que a virtude é ensinável. Protágoras, por sua vez, embora no princípio sustentasse que poderia ser ensinada, parece agora pensar o oposto, pois diz que a virtude pode ser quase tudo, mas dificilmente conhecimento, o que a tornaria muito dificilmente ensinável. Sócrates finaliza o diálogo dizendo que primeiramente deveriam saber o que é a virtude, para depois recuar ao ponto de saberem se ela poderia ser ensinada ou não. Então ele e Protágoras concordam que o conceito de virtude mereceria outro diálogo. Para refletir, e para você, virtude é conhecimento? Se gostou desse vídeo, poderia clicar no gosto. Caso conheça alguém a quem essa obra possa interessar, por favor, compartilhe. Até mais!